Flamengo avança para a contratação do espanhol Saúl, atleta do Atlético de Madrid. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também de jogadores baladeiros no Corinthians, algo que tem incomodado bastante o presidente Osmar Stabile. O que há de verdade na possibilidade de Otávio, jogador que é da seleção portuguesa, pintar como reforço do Palmeiras. Te atualizo também sobre o São Paulo tricolor procura um meia, depois de perder Oscar e vender o Alves. Para completar, Danilo Barbosa mais perto do Atlético Mineiro, Cruzeiro tomando decisão sobre o Fagner, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo, bem legal ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero insistir para você entrar no meu grupo do Telegram. As 3 sugestões que a gente deu nesse domingo, todas bateram. Montei uma equipe especialista em aposta esportiva para deixar você na cara do gol, e o melhor vem agora, você não vai gastar nada para fazer parte do nosso grupo de Telegram. Para participar é só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o Telegram, por lá você passa a seguir a gente, vai fazer seu cadastro na Esportiva, que é a nossa parceira nessa iniciativa, e vai optar por fazer a aposta que você entender ser a melhor. Combinado? É uma boa ajuda, uma assistência absolutamente de graça, e a minha grande alegria é que quando você acerta, a gente está colocando você na cara do gol. Bom, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Santos, que faz enorme esforço para renovar o contrato de Gabriel Brazão, goleiro que já andou recebendo sondagens do exterior. Por falar no Santos, Cabadeiro, atacante paraguaio do Nacional, já desembarcou em São Paulo, falando como atleta do Peixe. O jogador também era pretendido pelo Vasco. Quero contar que o Grêmio entrou na disputa por Carlos Vinícius, centroavante que está desempregado desde que deixou o Fulham. Ele esteve na semana passada, nas últimas semanas, conversando com o Corinthians, mas não houve um acordo financeiro. Já a FIFA iniciou trabalhos para a organização da Copa do Mundo de 2029, que tem tudo para acontecer no Catar. Primeira edição recém-terminada nos Estados Unidos foi avaliada como um sucesso. Preciso te atualizar agora sobre o Cruzeiro, que tomou decisão importante sobre Fagner. Você sabe que Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nessa quarta-feira, 19h30, na Neoquímica Arena. E o Fagner pertence ao Corinthians, está emprestado ao Cruzeiro de graça até dezembro, com o Timão ajudando com a maior parte dos salários. Pois bem, para ter o Fagner em campo, o Cruzeiro precisaria pagar uma multa ao Corinthians e está completamente descartada essa possibilidade. O Cruzeiro entende que tem o William e não há necessidade de gastar dinheiro à toa. Dessa maneira, o Fagner não entra em campo. Jogador que tem sido peça importante desde a contratação de Léo Jardim. A boa notícia para o torcedor do Cruzeiro é que William e Fagner têm dado conta do recado. Só para completar, curiosidades sobre o líder Cruzeiro no Brasileirão. Você sabia que a Raposa é o time que mais fez gols de contra-ataque na atual edição? O Cruzeiro também é o 4º time com menos posse de bola, 44,5% de posse por jogo. Cruzeiro ainda é o 5º time que menos tenta bolas longas no campeonato, 45 por jogo. Então é um time que rouba a bola rápido no campo de ataque, mas não faz muito uso da ligação direta ou dos passes longos. Preciso te atualizar agora sobre o Clube Atlético Mineiro com novidades importantes. A primeira delas, o Atlético avançou para a contratação de Danilo Barbosa, volante que pertence ao Botafogo e tinha conversas avançadas com o Fortaleza. A ideia do Lion era ter o jogador por empréstimo de uma temporada. O Atlético atravessou as negociações e o Danilo balançou, ficando mais disposto a fechar com o Galo. A negociação deve ser concluída nas próximas horas e a presença do Cuca tem papel importante. O Cuca entrou na parada e afirmou que o Danilo Barbosa será muito útil caso aceite a opção. Só para completar, em relação ao Atlético, Biel já desembarcou em Belo Horizonte, falando como jogador do Galo, abre aspas para ele, não foi muito difícil escolher o Galo, um time de massa, muito querido e com um estádio novíssimo. Estou pronto para dar o meu melhor. Ele chega por empréstimo gratuito, mas com obrigação de compra de 7 milhões de euros. Já na madrugada de domingo para segunda, os jogadores tiveram de passar por uma situação difícil. Depois da derrota por 3-2, no desembarque em Belo Horizonte, um grupo de torcedores do Atlético foi até o aeroporto para cobrar os jogadores, tudo por causa da fase ruim. Os únicos que ficaram livres dessas cobranças, o Hulk, o Lianco e o Cuca, embora o Hulk tenha tomado frente e conversado com os líderes da torcida organizada. Já Caio Paulista, Rômulo e Júnior Santos foram os mais xingados. O Galo é o 9º colocado no Brasileirão com 20 pontos conquistados.
no Campeonato Nacional não vence desde 12 de junho. Quero responder agora se o São Paulo está no mercado em busca de um meia atacante. E essa pergunta se faz necessária depois da venda do Alves para o CSKA e da lesão de Oscar, que não deve jogar pelos próximos 2 meses. Ele teve fratura em 3 vértebras da coluna e passa por esse momento delicado, embora sem a necessidade de uma cirurgia. Mandei a mensagem para o presidente Júlio Casares nessa segunda. E aí, Casares, vocês pretendem contratar jogador? A prioridade no São Paulo hoje é encontrar um lateral direito. Depois do lateral direito, um atacante de lado de campo. Dessa maneira, dá para dizer que o São Paulo só contratará um meio atacante para vestir a camisa 10 se pintar uma baita oportunidade de mercado. Do que se trata uma baita oportunidade de mercado? Alguém que chegue para ser titular, mas que custe bem pouco, até porque a crise financeira no São Paulo é sem precedentes. O Tricolor tem enfrentado enormes dificuldades para manter as contas em dia e precisa seguir rigorosamente à risca o FDIC, aquele plano de orçamento para a temporada. Contei para vocês na semana passada de forma exclusiva que o São Paulo fechou o primeiro semestre com 32 milhões de reais de prejuízo, mas com 14 milhões de reais acima daquilo que estava estabelecido pelo orçamento. Dessa maneira dá para dizer que apesar dos números ruins, o São Paulo tem seguido à risca aquilo que foi planejado. Só para arrematar, em relação ao Tricolor, Gonzalo Tapia, que estreou no sábado contra o Corinthians, foi apresentado de forma oficial nessa segunda-feira, dando entrevista coletiva. Bora de informação importante no Flamengo. Saúl Ñíguez, meio-campista espanhol de 30 anos de idade, com quase toda a sua carreira construída no Atlético de Madrid, tem conversas avançadas com o rubro-negro e a expectativa é de anúncio nas próximas horas. O Saúl está de saída do Atlético de Madrid, onde tem mais um ano de contrato. As partes avançaram para uma rescisão de contrato de forma amigável. O Saúl quase fechou com o Trabzonspor da Turquia, tinha passagem aérea e tudo mais marcado, mas ao que consta, a entrada do Flamengo na parada fez com que o Saúl desistisse da negociação com o time turco e o Felipe Luiz pode ter sido peça importante nessa mudança de rota. Felipe e Saúl jogaram por 4 temporadas juntos no Atlético de Madrid. O Saúl conhece a seriedade do Felipe e foi apresentado a um projeto bem grande do Fla. Rubro-negro que busca um substituto para o Gerson, embora para mim o Saúl não tenha nada a ver com as características do Gerson. Um volante muito mais marcador, com muito menos capacidade de construção de jogo, embora seja, de fato, bastante interessante. Ele surge no Atlético de Madrid e praticamente só joga a carreira inteira no time da capital espanhola. Esteve na temporada 21-22 emprestado no Chelsea e jogou também por empréstimo na temporada mais recente pelo Sevilha, onde disputou 26 jogos com 1 gol e 6 assistências. Negociações com o Carrascal seguem. O Dínamo fez pequenas alterações na forma de negociação e isso incomodou o Flamengo e as partes tentam chegar a um acordo. Quero te atualizar agora sobre o que há de verdade na possibilidade de Otávio, meio atacante da seleção portuguesa, embora tenha nascido no Brasil, virá reforço do Palmeiras. Essa especulação surgiu em Portugal. O jornal O Jogo afirma que o Palmeiras e mais 2 clubes sauditas têm a intenção de contratar. Primeira informação importante é: o Otávio está fora dos planos do Al Nassr. Ele foi comunicado sobre isso na última sexta-feira. Otávio e Laporte foram avisados de que precisam procurar outro clube, mas a ideia do Al Nassr e da Federação Saudita é de que eles continuem jogando por lá, seja por empréstimo ou em definitivo, tudo para que o campeonato saudita possa continuar sendo bastante fomentado. O Otávio tem bons números nas 2 temporadas com a camisa do Al Nassr. Ele só vai deixar o clube porque Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e companhia estão mobilizando um grande investimento para que o Al Nassr seja o grande papatítulos da competição na temporada atual. Em relação a Palmeiras, Flamengo ou qualquer time brasileiro que envolva o Otávio, nenhuma sondagem e 0 chance de contratação. O Otávio tem mais um ano de futebol saudita e por lá ganha 20 milhões de euros por temporada. A gente está falando de 130 milhões de reais. Dividindo por 12, isso equivale a dizer que o Otávio ganha 10 milhões e 800 mil reais por mês. A tendência hoje é de que ele se mude para outro clube saudita e são 2 os maiores interessados, o Al Ahly e o Al Qadisiyah. Só para arrematar, o Palmeiras está no mercado em busca de um volante e mais 2 nomes surgiram, ambos ligados ao futebol mexicano. O primeiro deles, Marcel Ruiz, do Toluca. O time mexicano pede algo na casa dos 12 milhões de euros, mas a preferência dele é por atuar na Europa. Outro que foi especulado recentemente, Nelson de Ossa, pertence ao Monterrey, operação ainda mais cara de algo na casa dos 16 milhões de euros. Qualquer novidade sobre volante a gente volta para contar para vocês, beleza?
Para fechar o vídeo, para falar sobre o Corinthians. E não bastasse a treta envolvendo Memphis Depay e Dorival Júnior, a chance de demissão do técnico, salários atrasados, e agora há outro enorme problema. Jogadores do Corinthians têm abusado da noite. Essa é uma impressão / opinião de dirigentes corintianos. A nova cúpula alvinegra está bastante incomodada com o excesso de noitadas de alguns dos líderes do elenco. Vou citar dois, Memphis Depay e Carrilho. Ambos têm saído de balada com muita frequência. Essa informação já havia sido, inclusive, identificada por torcedores organizados, que passaram a informação para dirigentes do Corinthians. Na última semana, um caso que irritou bastante. Os atletas não têm ficado mais concentrados nos dias de jogos em São Paulo. Então, por exemplo, o Corinthians enfrentou o São Paulo no último sábado no Morumbi, e a apresentação do elenco aconteceu ao longo do próprio sábado. Pois bem, teve jogador que saiu de quinta para sexta e teve jogador que saiu de sexta para sábado, ou seja, voltou para casa nas primeiras horas do sábado, mesmo diante de um compromisso importante contra o São Paulo horas depois. Também por isso, há a possibilidade de punição ou de saída de atletas para que essas baladas cessem de uma vez por todas. Clima bastante complicado e enorme dificuldade para o presidente Osmar Stabile, que ainda tem de lidar com a falta de dinheiro e busca de receitas pelo mercado da bola. Só para arrematar em relação ao Timão, contei para vocês pela manhã que Juan Pablo Vojvoda agrada, mas a chance de demissão do técnico Dorival Júnior em caso de derrota para o Cruzeiro é pequena. Isso porque o Fabinho Soldado é um grande defensor do treinador. A tendência é que o Dorival caia se o Corinthians continuar tropeçando e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!